Olá, estudantes da segunda série. Eu sou a professora Gisele Souza, essa é a Viviana. Oi, Viviana! E nós vamos falar hoje sobre ginástica de condicionamento e treinamento funcional. Qual o objetivo da aula de hoje? Vivenciar a ginástica de condicionamento físico, aprofundar os estudos e vivências acerca dos elementos e das modalidades químicas. O que sabemos? Como o treino melhora a nossa qualidade de vida nas tarefas do dia a dia? Vamos lá? Vamos saber? Então, qual é a definição de treinamento funcional? A definição é: baseia-se em movimentos naturais, movimentos que a gente faz sempre, no ser humano, como pular, abaixar, correr, puxar, girar e empurrar. São nossos movimentos naturais que a gente faz no dia a dia. Olha lá, ó, aqui no nosso GIF. Então, pular, caminhar, correr, movimentos naturais. É dinâmico, ele não para. Motivador, sempre motivado a fazer. E trabalha simultaneamente diversas partes do corpo. Então, trabalha a parte inferior e a parte superior, tudo junto. Diferente da musculação, que trabalha pontos isolados. Então, o treinamento funcional trabalha várias partes do corpo juntos. A musculação sempre trabalha isolado, né? Trabalha mais um exercício lá de bíceps concentrado, tríceps. Aqui não, aqui a gente pode ver que a gente pode trabalhar tudo junto. Perna, braço, corrida, ali ó, olha o nosso atleta ali fazendo, ó, treinando ali. E um pouquinho da história do treinamento funcional. Como é que originou? Então, ele teve origem com o cunho de reabilitação, direcionado também aos idosos e pessoas com deficiência. Então, o primeiro motivo dele foi uma habilitação. Então, o treinamento funcional surgiu para fazer a reabilitação. Teoria 1. Tem várias teorias, né? Teoria 1, mais de 50 anos nos Estados Unidos e na Europa. Functional Training. Essa é a teoria 1. A teoria 2, no final dos anos 90 no Brasil, com o nome de Core 360, criado pelo professor Luciano Delle. Então, tem algumas teorias aí de como surgiu, como veio para o Brasil, né? E quais são os objetivos do treinamento funcional? Então, fortalecer o corpo. Então, a gente tem que fortalecer o corpo, parte superior, parte inferior. Então, o principal objetivo, fortalecer o corpo. Melhorar a coordenação motora, a lateralidade, pular, cima, embaixo. Então, melhorar a coordenação motora como um todo. Perder peso. Realmente, o treinamento funcional, por ele ser mais dinâmico, ele faz uma perca de peso mais rápida. Desenvolver maior consciência corporal. Então, não ver a consciência corporal, você saber ter aquela consciência corporal. Recuperar-se de lesões. Então, pessoas que foram lesionadas de joelho, lesionadas de ombro, então, o treinamento funcional é indicado também. Melhorar a performance em algum esporte. Em algum esporte que você treina lá, então você quer fazer um treinamento funcional para que melhore essa performance. Um treinamento mais explosivo, um treinamento mais dinâmico. Então, para melhorar a performance no esporte que você escolheu. E quais são os benefícios? O que o treinamento funcional beneficia? Qual o benefício, o maior benefício dele? Vamos lá? Melhoria do condicionamento físico como um todo. Como ele trabalha o corpo inteiro, né, então ele beneficia o corpo como um todo. Desenvolvimento e aprimoramento das habilidades específicas voltadas para o esporte e para a vida diária, promovendo melhor qualidade de vida. Então, ele desenvolve especificamente ali. Então, ele melhora a qualidade de vida, por exemplo, correr, pular, andar, subir escada. Então, melhorar a qualidade de vida da pessoa. E também, se a pessoa está voltada para algum esporte, corrida, explosão, né? Então, também melhora. Então, vamos ver aqui alguns exemplos de treinamento funcional que você pode fazer em casa. Então, aqui tem o primeiro, ó. Tem aqui uma flexão de braço, né? Aqui um trabalho de tríceps, então ele está lá fazendo um trabalho de tríceps para fortalecer o tríceps. E aqui, ó, com uma cadeira. Então, esse treinamento aqui tem que ter bastante cuidado, porque tem que ter bastante habilidade para subir e descer a cadeira dessa forma. Aí tem um quarto exercício lá, ó. Ele está deitado ali, né, na posição, e a perna vai alternando a perna para lá e para cá. Multissaltos, né? Pode fazer multissaltitos aqui também para treinamento de aeróbico, treinamento para fortalecimento de joelho, né? Da parte inferior. Aqui ele ali com uma garrafinha PET ali, ele está trabalhando o voo, trabalhando aqui o peitoral, né? Ele abre e fecha ali.
Aqui uma cadeira, ele está subindo e descendo a cadeira, simulando uma subida de escada, mas aqui também, tomar muito cuidado, porque não é toda cadeira que pode ser trabalhada assim. Então é mais fácil trabalhar na subir a escada, né? Aqui os abdominais, como é que eu trabalho os abdominais? Então, normalzinho aqui ó, no chão, deitado, aqui o abdominal do Homem-Aranha, né, que eles falam, que imita, o abdominal ali flexionando as pernas alternadamente, ou o cross climber. Então, esses são os tipos de treinamentos que pode fazer em casa, né? E aqui ainda continua ali o treinamento funcional com a corrida com barra, né? Você coloca a barra lá e alterna as pernas. A prancha, muito conhecida, né? Que você coloca ali do lado e vai a prancha. Aqui mais alguns treinamentos com a cadeira, lembrando que a cadeira sempre tem uma cadeira firme, né? Que esteja bem posicionada, porque a cadeira ela pode se movimentar e acabar machucando. Então aqui também tem uma bicicleta na cadeira, aqui ele está bem apoiado, é legal que apoiasse na parede essa cadeira também. E aqui, ó, alguns treinamentos com toalha, uma coisa que a gente tem em casa, né? Então a cadeira, a toalha, né? A barra, a cuida com barra, que pode ser uma barra de vassoura. Então são treinamentos que a gente pode ter em casa, com coisas que a gente tem em casa. O exercício número 1. Elabore um mapa mental sobre o que você aprendeu até aqui. Sobre o treinamento funcional. Então, o que você vai fazer? Você vai elaborar aqui o que eu aprendi sobre o treinamento funcional. E vai escrever aqui, ó, aprendi isso, para a gente ver o que você aprendeu. Então, vamos lá? Voltamos! E aí, conseguiram elaborar esse mapa mental? O que vocês aprenderam até agora? Aprenderam a definição, o histórico, alguns treinos que podem ser feitos em casa. Então, vocês vão escrevendo aqui, tá? Para fazer o mapa mental de vocês. Treinamento funcional. No que ele se baseia?
né? É uma prescrição segura e coerente de exercícios que permite a estimulação do corpo humano, melhorando todas as qualidades do sistema músculo-esquelético e seus interdependentes. Então tá ali, ó, aqui na beira da piscina. Pode fazer em qualquer lugar o treinamento funcional. Ele é muito dinâmico, né? Então aqui, ó, aqui ele tá fazendo na beira da piscina, na casa dele lá, um tipo de abdominal. Aqui, porque o treinamento funcional é isso, você pode treinar em qualquer local. Um programa de exercício aqui, ó, uma sugestão de programa de exercício. Então, ele tem que ser individualizado. O que é individualizado? Tem que ser cada um tem o seu, porque cada pessoa é uma pessoa, né? Ele tem que ser integrado, variedade de exercícios, com flexibilidade. O que é isso de flexibilidade? De alongamento, né? De core, de equilíbrio, de força e de potência. Então, tem que ser integrado, tem que integrar tudo isso aqui para ser exercício funcional. Ele tem que ser progressivo. O que é progressivo? O aumento constante da dificuldade da tarefa. Então, se você corre um dia 1 quilômetro, fica lá uma semana e consegue bem, na próxima semana seu professor vai desafiar você a correr 1,5 km. Então, na outra semana conseguiu bem, sempre sendo desafiado e sempre sendo progressivamente subindo, né? Periodizado. O que é periodizado? É uma prática distribuída em variação de tarefas. Então, ele vai ter, hoje você vai correr, amanhã você vai fazer abdominal, no outro dia você vai fazer uma bicicleta, dependendo de quantos dias você tem para fazer o seu treinamento funcional. O feedback incorporado após a realização do treino, o ambiente específico do contexto, né? Então, se você vai correr, você não pode correr ali, né? Você não pode correr dentro de casa, tem que ser numa pista, num parque, na rua, né? Então, tem que ter um ambiente específico. E repetições frequentes, como a gente já conversou, né? Repetições têm que ser frequentes. Então, 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, todo dia, né? Depende muito do seu espaço, né, que você tem e dos dias que você tem disponível para fazer essa atividade. E qual que é a recomendação do tempo de atividade física por faixa etária? O que a OMS ela recomenda? Então, ela recomenda o seguinte, que crianças e adolescentes, pelo menos 1 hora por dia de atividades físicas, moderadas ou intensas, tá? 18 a 64 anos, por semana, 150 minutos de atividade. Então, dali 1h30, quase 2 horas de atividade. Moderada ou 75 minutos de atividade intensa. Exercício número 2. Com auxílio de seu professor, faça um percurso, um circuito lá na sua casa, na sua escola, onde você estiver. Aqui a gente sugeriu que fosse a quadra, mas eu não tenho a quadra, eu tenho uma grama lá na escola, em casa eu tenho uma sala que eu consigo fazer, né? Então, com alguns exercícios de treinamento funcional devido por estações. Então, o que tem que lembrar? Tem que lembrar que tem força, tem que trabalhar força de membros inferiores, força de membros superiores, o abdômen, resistência, velocidade ou flexibilidade. É legal você conversar com o seu professor antes de fazer o seu circuito, né? O professor te auxiliar, te orientar, tá bom? Vamos lá? Vamos tentar fazer esse exercício?
Voltamos! E aí, conseguiram fazer um circuito? Vamos lá, então. Vou dar uma sugestão aqui. Então, força de membros inferiores. Você pode colocar lá um agachamento, né? Que é bem legal para fazer sem peso nenhum. Faz lá o agachamentinho. Então, escreve lá, agachamento. Força de membros superiores. Ah, professora, como é que eu vou trabalhar a força de membros superiores? Ah, vamos pegar lá uma garrafinha PET com água, né? E colocar lá para trabalhar o bíceps. E o abdômen? O abdômen já colocou algumas sugestões aqui, né? Hoje. Então, pode colocar qualquer um daqueles lá. Resistência. Resistência e velocidade. Então, a gente pode colocar uma corridinha na rua, né? De repente, se tem uma esteira em casa, pode colocar a esteira em casa. E a flexibilidade é legal no final da aula fazer um alongamento. Então, colocamos um alongamento. Então, converse lá com o professor, veja as sugestões aí que você pode fazer o seu circuito. Aqui também eu tenho uma dica bem legal. Tem alguns aplicativos para que você treinar em casa. Vamos lembrar aqui, ó, importante, o uso de aplicativo não substitui o acompanhante profissional de educação física. Não substitui seu professor, seu coach lá na academia, não substitui. Então, temos alguns aplicativos aqui. Tem o Nike Train, o Workout Trainer, Pocket Yoga, 7 minutos Zocker 7 e mais esses outros aqui que temos como sugestão. Então, você pode baixar o aplicativo lá no seu celular e fazer um treino. Ele vai perguntar lá para você a idade, peso, altura e vai sugerir um treino para você. Então, vamos para o exercício 3. Vamos treinar agora? As figuras abaixo mostram 2 modelos de exercício que você pode fazer em casa. Então, para começar, a gente vai fazer 5 repetições de cada exercício e depois vai registrar no seu caderno. Vai registrar o que no seu caderno? O que você sentiu ao fazer exercício? Você sentiu dor? Sentiu assim que foi fácil? Não, foi mais difícil? Não conseguiu fazer 5 repetições? Né? Então, você conseguiu fazer todas as repetições? É legal registrar lá. Então, qual que são os exercícios? O primeiro é, você abaixa aqui, salta e volta para o local. E aqui você está como? Você dá um passo, salta e volta para o passo. Então, são 2 tipos de agachamento. Então, aqui é o agachamento com salto e aqui também, tá? Vamos tentar fazer? Tempo para vocês.
Voltamos! E aí, conseguiram fazer o exercício? Agachamento, os 2 exercícios de agachamento? O que você sentiu? Cansou, não cansou? Foi tranquilo os 2 exercícios? Dá para fazer mais repetições? Não, preciso diminuir as repetições? Como é que é esse desafio aí para vocês aí que foi de hoje? Como é que foi legal? Conseguiram? Escreve lá no seu caderno, registra, depois mostra para o seu professor a sugestão. E o que nós estudamos hoje? O que foi estudado hoje? Na ginástica de condicionamento com treinamento funcional. E o que nós aprendemos? A definição, o que é treinamento funcional, né? Um pouquinho da história, a gente falou sobre a teoria 1 e a teoria 2, que a teoria 1 surgiu lá nos Estados Unidos, a 2 surgiu no Brasil. Quais são os objetivos? Perda de peso, melhora na qualidade de vida. Quais são os benefícios? E os exemplos, a gente fez aqueles exemplos de atividades, colocamos agora, acabamos de fazer um outro exemplo, né? Então, uns exemplos de como é o treinamento funcional. As linhas de trabalho, quais são as linhas de trabalho do treinamento funcional? E as dicas aqui, né? No finalzinho a gente colocou umas dicas ali dos aplicativos que podem ser utilizados por vocês, não substituindo o professor. Foi isso aí, estudantes. Espero que tenham gostado. Até breve.